Milhões de norte-americanos foram às urnas hoje para renovar parte do Congresso e decidir vários plebiscitos estaduais. A eleição coloca em xeque o futuro do presidente Barack Obama. Dos 206 milhões de norte-americanos com direito a voto, 145 milhões se registraram para ir às urnas. A participação é considerada baixa pelo governo, apesar do voto não ser obrigatório nos Estados Unidos. Neste ano, as eleições vão definir 36 senadores, 36 governadores e todos os 435 deputados da Câmara, em meio ao baixo índice de aprovação do democrata Barack Obama. Os republicanos apostam na insatisfação de grande parte do eleitorado para manter a maioria na Câmara e conquistar a do Senado. Em Washington, no Oregon e no Alasca, muitos eleitores também participaram de um plebiscito para a legalização da maconha. Hoje, norte-americanos de vários estados foram chamados a opinar sobre 146 propostas tão diferentes quanto a legalização da maconha, o aborto e o aumento do salário mínimo. Vamos conversar agora com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Se essa eleição é tão importante para os Estados Unidos, por que a abstenção é tão alta? Boa noite. Essa ambiguidade de que o voto não é obrigatório, a ideia é que se o voto é um dever, por que vai ser obrigatório? Mas, na verdade, o resultado concreto é esse. Hoje devem ter votado no máximo 40% dos norte-americanos. E os que não votam são os que mais têm reivindicações pendentes. São idosos, são negros, são latinos, são exatamente aqueles que precisam melhorar a sua situação, são os menos informados. A eleição se dá numa terça-feira, um dia útil, sem licença para ir votar. Que é um desestímulo à participação. Como no caso da Bachelet, teve uma boa vitória à sua oposição, mas não chegou a ter 30% dos votos. Então acontece isso, essa participação menor, quase que um desincentivo à participação política, apesar da importância que tem as eleições também. Emir, por que a imagem do presidente Barack Obama está tão desgastada? Bom, ele teve uma eleição espetacular há 6 anos atrás, foi se desgastando ao longo do tempo. As grandes iniciativas positivas dele não conseguiu concretizar. A política de saúde está aprovada, mas está bloqueada por normas constitucionais, por estados que na prática acabam obstaculizando sua implementação. A lei de regularização dos imigrantes ele não conseguiu aprovar. E agora tem coisas episódicas, o ebola, o exército islâmico, que também criam um clima de insatisfação. Paradoxalmente, a situação econômica não é ruim. A economia está crescendo, o desemprego tem diminuído, ainda que a melhoria não se traduz em conquistas reais, melhoria generalizada para a massa da população. Mas não há um clima de insatisfação econômica. Mas há um desgaste geral dele desde 6 anos atrás, quando ele foi eleito. O que pode acontecer nos Estados Unidos se o governo perder a maioria também no Senado? Bom, é o que chamam lá de pato manco, né? Ele vai governar agora, já há uma inércia nas aprovações dos projetos dele quando ele tinha maioria. Agora será uma oposição frontal dos republicanos que dizem, inclusive, vão tratar de desconstruir o que já foi aprovado em termos de saúde pública. Será um final penoso para o governo do Obama, particularmente que começou de maneira espetacular. É muito provável que ele perca essa maioria e aí vai ter ele tem possibilidade de governar certas coisas por decreto ou de vetar a iniciativa do Congresso. Mas vai ser um braço de ferro difícil, com uma inércia muito dura até as eleições presidenciais daqui a 2 anos. E, Emir, a gente mostrou na reportagem, os Estados Unidos, os estados dos Estados Unidos estão fazendo hoje 146 plebiscitos sobre as questões mais variadas. A questão da legalização da maconha, eu tenho aqui financiamento da educação, jogos, porte de armas, imigração, salário mínimo, impostos, justiça criminal. Quer dizer, eles fazem plebiscito para tudo. Aqui, quando se fala em plebiscito, alguns correm para dizer que isso é um bolivarianismo. Quer dizer, os Estados Unidos já aprenderam há muito tempo que pode se praticar a democracia consultando a população diretamente, não é? Pode não, precisa. É um complemento fundamental do funcionamento do Congresso. Quer dizer, plebiscitos, referentes à iniciativa popular, como foi dito na entrevista anterior, são um complemento fundamental, estrutural, mesmo da democracia liberal, da qual os Estados Unidos é o grande fundador. Temas fundamentais, como a legalização da maconha, que tem a ver com consequências para todos os países que são vítimas disso. A América Central, o México são vítimas dessa demanda ilegal de drogas. Então é fundamental essa consulta popular, o Brasil precisa aprender disso, não é possível que se tire da população a possibilidade de opinar previamente ao Congresso em relação à questão da reforma política, como foi mencionado anteriormente. Emir Sader, obrigado, boa noite.